né? Você tem que entender que tipo de cliente que você quer. Eu chamo isso de zonas de conteúdo. Existe a zona 0, a zona 1, a zona 2, e a zona 3 e a zona 4. São 5 zonas de conteúdo hoje. Presta atenção nisso, que isso aqui é importante. O cara de zona 0, ele é o tipo do cara que ele nem conhece, nem entende a possibilidade que tráfego é um negócio para ele. Então vamos lá. É aquela padaria, é aquele tiozinho da padaria que abriu há 10 anos atrás, num ponto maravilhoso, e que ele não percebeu que a internet dominou tudo ele não sabe porque o movimento dele está caindo. Ele não entende porque o movimento dele cai, tá? Ele não sabe, ele não mapeou que abriu uma padaria em cima, na rua de cima da casa da onde ele fica, e que esse cara tá fortemente na internet. E que as pessoas que iam no local dele passou aí no outro local. Então, esse cara, o cara de zona 0, ele é um cara muito... Entende que um cara que nem conhece tráfego, nem conhece o poder de marketing, o nosso poder de conhecimento para que esse cara feche é muito grande. Então, esse não é o tipo de cliente que eu quero. Esse é o tipo de cliente que eu fujo. É bem em cima disso que eu vou conversar com vocês agora. Existe o cara de zona 1. Quem é o cara de zona 1? É o tiozão do churrasco. Por que é o tiozão do churrasco? Sempre tem um tiozão do churrasco, quando você trabalha com marketing, que chega pra você e fala assim: se você trabalha com marketing, preciso começar a fazer Instagram, isso fala nem certo. Preciso começar a fazer Instagram lá na minha borracharia. Instagram agora é o novo momento, o pessoal tá ficando milionário com o Instagram. Cara, esse cara, ele é muito zona 1. Ele não faz a menor possibilidade de que tráfego existe ainda. Ele entende que o Instagram é alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele entende que, cara, ele não, é um mundo novo pra ele. Ele tá entrando num mundo novo. Você entende que para convencer esse cara é muito difícil? Você entende que para convencer esse cara é muito complicado você chegar pro cara e falar: cara, você vai investir dinheiro comigo, você vai investir dinheiro em anúncios e vai esperar retorno. Cara, esse cara ele nem pensa, ele nem passa na cabeça dele por essa possibilidade. Ele acha que o Instagram é de graça, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. A próxima zona de conteúdo que eu fujo é o cara de zona 2. O que é esse cara de zona 2? Ele é um cara consciente do problema e consciente da solução. Ele já tem as duas consciências. Então, o que quer dizer isso? Esse cara, ele já sabe que ele tem que fazer tráfego, ele já sabe qual é o problema dele, ele sabe que o problema dele é marketing, e ele sabe que ele precisa fazer tráfego, certo? Só que ele nunca investiu, ok? Então, entenda uma coisa, se esse cara de zona 3, ele nunca investiu, ele sabe que ele tem que fazer tráfego, só que ele nunca investiu, ou se ele investiu muito pouco, o que ele fez? No máximo ele contratou o primo dele, ou um social media muito barato, tá? Para fazer tráfego, para fazer alguma coisa, fotos e tal, e ele entendeu que aquilo lá não dá resultado, então ele quer expandir para fazer tráfego agora. Você entende que esse cara de zona 2, apesar de ser um cara já que procura tráfego, ele é um cara que não vai investir muito? Geralmente esse cara de zona 2 é o cara que cai tipo nessa conversa. Você pode crescer 2 vezes o seu faturamento em um mês. Se você não está perdendo, se você não tá fazendo tráfego, você está deixando dinheiro na mesa do seu concorrente. Se você não está na internet, você está morrendo. Os caras que escutam essa conversa e acham isso relevante são os clientes de zona 2. Os clientes de zona 2 é um cara que ele não vai investir muito. E não tem problema, tá? Se você está começando agora, beleza. Você vai pegar bastante esses caras de zona 2. Mas qual que é o problema disso? Tá? Esse cara ele dá mais trabalho, ele investe menos, ele sai muito mais rápido e acaba que deixa você de uma forma ruim. Você não consegue construir uma carteira de clientes de forma certa. Eu, por exemplo, eu atendo uma agência hoje na minha consultoria individual que, cara, toda a carteira deles são clientes de zona 2. Eles têm uma entrada e saída de clientes muito grande, entendeu? No meu caso, eu também tenho. Eu tenho um churn relativamente grande, mas eu tenho muito menos que eles. Por quê? Porque eu já captei clientes que estão mais preparados nesse processo, tá? Então, nem sempre aquele cliente de 500, de R$1.000, ele é o cara mais fácil de trabalhar. Geralmente ele é um cara mais difícil. É um cara que vai dar mais trabalho porque aquele dinheiro faz muita diferença para ele, tá? Então, não tô pegando um empresário. Se você é empresário e tá me vendo isso agora, eu não tô pegando você e descartando, tá? Existem profissionais que vão conseguir te atender. Se eu fosse um profissional sozinho hoje, não pagasse meu time, não tivesse 13, 14 pessoas no time para pagar, provavelmente eu iria
eu iria fechar contratos com vocês. Porém, cara, eu tenho um time para pagar hoje. Eu tenho uma galera, eu tenho uma folha salarial. Eu preciso ter uma coisa mais garantida, mais dinâmica. Pessoas que não estejam correndo tanto atrás assim de vender a qualquer custo. Um cara que tem uma base, que consiga receber o meu trabalho. Porque, por exemplo, hoje se eu for atender um empresário que está muito começando, esse cara não tem a mínima condição de receber o que eu faço, tá? A gente vai pedir, a gente vai implantar CRM pro cara, a gente vai fazer tráfego, fazer vídeo, fazer copy, fazer um monte de coisa. E às vezes o cara tá começando ali, ele não sabe nem sobre um vídeo no Drive, gente. Então, existe o profissional certo pro cara que fatura menos. Não sou eu. Eu sou um cara que procuro empresas que tenham um faturamento melhor, que tenham um preparo melhor, tá? Maior, eu acho que não é nem melhor, tá? Porque a empresa pequena hoje é uma empresa grande lá pra frente. Mas eu acredito muito que você tem que tomar cuidado nesse processo, né? Você tem que entender que tipo de cliente você quer. Por exemplo, eu tô começando agora. Eu comecei agora, eu quero pegar cliente. Cara, você não tem que escolher. Apareceu um cara que é zona 0 e você precisa convencer, convence. Apareceu um cara zona 1, você precisa convencer, convence. Apareceu um cara zona 2 que você precisa cair para dentro com investimento, com pouco investimento, joga para dentro. Esse é o processo. Tá? Agora vamos falar do cliente que eu começo a pegar, que é o cliente zona 3. Esse cara, ele é consciente do problema, consciente da solução, já fez tráfego e se ferrou. Tá? Então o que é? O que é isso? Geralmente é um cara que fatura um pouco mais alto. Ele é um cara que ele sabe que o Instagram, só fazer conteúdo no Instagram não vai resolver o problema dele. Ele já entendeu que tráfego é bom para ele trabalhar. Ele precisa trabalhar com tráfego. Ele já contratou alguém para fazer tráfego para ele, mas acabou não tendo resultado. Esse cara, hoje, ele é meu cliente ideal. Porque ele acredita em duas coisas que é uma verdade muito grande. Primeiro, ou ele contratou uma agência muito pequena, ou um profissional que não tem a capacidade de chegar no resultado que ele quer, ou ele contratou uma agência muito grande e não teve a atenção necessária. E esse cliente menor, esse cara que fatura 60, 70, 80 mil, ele é um cara muito bom para mim. Ele é um cara que vai me dar um contrato ali de 2, 3K e que eu vou conseguir entregar um resultado bom. Por quê? Porque ele acredita nessas duas coisas. Então, como que eu me posiciono na minha comunicação? Eu sou o cara que não sou tão grande, mas eu tenho uma estrutura, tá? Então, eu não tenho milhões de franquias e 300 funcionários, eu tenho 14, 15, tá? Então, eu me posiciono dessa forma. E segundo, também não sou tão pequeno. Então, eu não sou um cara eu não sou um prestador de serviço único, mas também eu sou uma agência, também não sou uma agência muito grande. Então, para esse cara que fatura 80, 100 mil, eu sou um cara muito bom para ele. Ele é o cliente que eu mais consigo gerar resultado. Entendeu? E aí, esse cara geralmente, qual que é o problema desse cara? Ele vem frustrado, porque ele já se ferrou antes. Então a gente tem que entender, tem que fornecer para o cara um caminho diferente. E aí que entra a comunicação de vanguarda que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá? Que é o quê? Cara, eu sou diferente, eu não sou assim. Todo mundo vai para cá, a gente vai para um caminho diferente. Então a comunicação de vanguarda, ela é muito importante. Tá? A quarta zona de conteúdo é a zona que a gente mais gosta. Não me aparece tantos clientes, mas os clientes que eu tenho, eles são de muitos valores. Ele é um cara que ele é consciente do problema, consciente da solução, ele já faz tráfego, tem resultado. Ou ele já faz tráfego, ou ele quer fazer tráfego, só que o tráfego não vai impactar no resultado dele. Então, por exemplo, eu fechei agora com um laboratório lá de Barueri, um laboratório que vende coisas tipo radioativo. Cara, esses caras já têm um faturamento de, 20 milhões por ano. Esses caras não precisam do tráfego. Eles precisam que eu potencialize algumas partes da empresa deles, entendeu? Então a gente cobrou lá um contrato de 6 mil reais para fazer algumas coisas ali para potencializar o processo dele, entendeu? Então, esse tipo de cliente é um cliente muito bom. É um cliente que eu chamo de zona 4. Ele já tem maturidade, ele sabe que não vai ser do dia pra noite, ele sabe o dinheiro que ele paga pra gente é uma parte do faturamento dele, não faz diferença, não vai sair do bolso dele. Porque, por exemplo, se você cobrar muito caro, olha que loucura isso, né? Se você cobrar muito caro de um empresário que fatura 100 mil, vamos supor que você cobre 5 mil desse cara. Alguns empresários podem te pagar, só que esse dinheiro vai sair do bolso dele, diretamente do bolso dele, porque ele vai deixar de pagar dele se pagar para pagar você. Então ele vai esperar que você gere resultado muito rápido, entendeu?